Levenciano critica comunicado do Vasco sobre a SAF. Veja o que ele falou e logo após a opinião do canal Gol de Cabeça. Vamos transcrever na íntegra o comentário de Levenciano, colocado no seu Facebook pessoal. Luiz Manuel Fernandes disse claramente que a posição do Conselho de Beneméritos é contrária à SAF e que há alternativas mais inteligentes para superar a crise financeira. Essa crise foi agravada por essa gestão. E pior, tudo leva a crer que o descaso com as nossas sedes, troféus e símbolos e com os times de futebol masculino e feminino foi proposital para encurralar o vascaíno a aceitar uma venda do futebol a preço baixo, às pressas e sem deliberar com os sócios. Estão tirando o Vasco dos vascaínos à luz do dia na cara dura. Tenho feito tudo o que eu posso para mostrar a verdade para todos. Até aceitei doar meu tempo e meu trabalho para pôr ordem na casa, mas não recebem, não ouvem, não aceitam. Não pedi a saída de ninguém, apenas minha entrada com margem de manobra em áreas vitais para a virada de chave necessária no momento. Estão cegos de raiva ou preferem, talvez, por mera inveja ou vaidade, destruir tudo a me ver fazer acontecer. Há cerca de um mês, liguei para o Peralta e enviei a ele as 3 cartas de intenções que o projeto Somamos obteve. E apesar de ter me atendido com muita gentileza, até hoje aguardo uma simples resposta: nada. Da mesma forma, recebi o VP financeiro do Vasco em minha casa e, apesar de prometido, até hoje não houve um retorno também sobre implementar o projeto. Sequer respondem mais minhas mensagens. Sou invisível para o clube. Me custa crer que o deixa cair, não subir, não atender os treinadores são parte de um plano. Tudo para parecer que não há outro jeito? O que e quem está por trás desta SAF? Jamais saberemos. E se soubéssemos, talvez não houvesse tanta passividade. Será que todos os conselheiros que lá estão sabem de tudo e estão de acordo com isso? Quem realmente ama o Vasco de verdade sabe que o Vasco, bem administrado, com estratégia e profissionalismo, pode gerar valor suficiente para ser autossuficiente no médio e longo prazos. A questão do caixa pode e deve ser resolvida de forma mais inteligente e sem venda do único ativo produtivo atualmente, ou seja, o Vasco, antes de desistir de si e virar empresa, deve se permitir ser organizado e administrado como empresa. Essa é a raiz do problema. Agora chegou a hora da opinião do canal. Bom, quem acompanha sabe exatamente o quanto que somos críticos em relação ao amadorismo do futebol brasileiro. Se você assiste um jogo da Champions League ou da Premier League e logo em seguida vai assistir um jogo do Brasileirão, a impressão que dá é que são 2 esportes completamente diferentes. Uma partida de futebol é cada vez mais um jogo tático disputado em 30 a 40 metros do campo, numa quadra de futsal. Um jogo mais tático do que o futebol americano, em que você tem 4 tentativas para andar 10 jardas, né? Quando você acaba o seu ataque, a bola do adversário. No basquete, você tem 24 segundos para decidir a sua jogada. No vôlei, você tem 3 toques. No futebol, teoricamente, ao dar a saída de bola, você pode passar um tempo inteiro com a bola sem que o adversário encoste nela. E os nossos cartolas, eles têm noção do que eu estou contando para vocês? Que parece bem óbvio? Não, eles não têm. Eles são torcedores igual a você. Só que eles têm uma coisa perigosíssima que você não tem: poder. E eu não falo exclusivamente dos dirigentes vascaínos. Qualquer dirigente do futebol brasileiro. Eu não posso aceitar que alguém vá buscar um atleta de 30 anos, que está desde agosto parado, que joga na China, um mercado muito inferior ao mercado brasileiro, caro e que já não era um jogador dinâmico intenso em 2014. Eu não posso aceitar que alguém contrate um volante de 38 anos por 600 mil que ganhava 400 no Palmeiras. Por que será que o Fluminense deve tanto, hein? E não dá para aceitar que o Nicão,
um volante de 29 anos vai ganhar 500 mil por mês no São Paulo por um contrato de 4 anos. Não é muito difícil entender por que alguns times vão parar na Série B, não é mesmo? Tem times no futebol brasileiro que são tão amadores como todos estes citados, apenas são amadores com dinheiro. Não dá para levar a sério a contratação de um zagueiro de 36 anos que vinha tendo problemas de contusões e vai ser o quinto maior salário do elenco. Não dá para levar muito a sério um clube que no mesmo ano contrata Abel Braga e Jorge Jesus. O Flamengo, ele pode ter feito muito bem o dever de casa na sua parte financeira. É uma máquina de gerar dinheiro, mas não esqueçamos que tem 14 ou 15 vice-presidentes acima que não entendem nada de futebol. Quando você profissionaliza a gestão, certas decisões estapafúrdias deixam de existir, como pagar, por exemplo, 600 mil para um treinador, quando a minha cota total arrecadada de televisão no ano de 2020 foi 9 milhões, ou seja, o treinador ganhava mais do que o ganho da televisão. Ou manter um goleiro de 41 anos no seu elenco. Leila Pereira disse recentemente que o Palmeiras é dos palmeirenses e que jamais será empresa. Muito bonito, com dinheiro na mão. Em clubes que fizeram o dever de casa, como o Flamengo, ou clubes que têm mecenas por trás, como é o caso do Palmeiras e no Galo, ninguém da oposição vai falar em SAF. Por quê? Eu quero estar um dia do outro lado. Eu quero ficar do lado da mamata. Você caiu de paraquedas no canal, é um canal de todas as torcidas, mas eu sou botafoguense, tá? Só para dizer para o amigo vascaíno que esse discurso do Ciano é um discurso completamente hipócrita. A partir do momento que você tem pessoas que estão à frente do clube que não entendam de futebol, tudo desanda. A SAF pode dar errado? Pode. Já aconteceu em clubes como o Belenenses, por exemplo. Mas os casos de sucesso são muito mais abrangentes do que os casos de fracasso. O Vasco tem a quinta maior torcida do Brasil, a segunda maior do Rio de Janeiro. O seu maior rival jamais vai se transformar em SA, porque lá sobra dinheiro. Esta é a grande chance do Vasco. O Vasco, sendo profissional, terá um potencial muito maior do que o seu maior rival. Vascaíno, defenda a profissionalização. Não ouça o Ciano. Vai por mim. No final deste mês, retornaremos com a Mesa Elíptica, o debate de toda segunda-feira às 20 horas, para falarmos dos clubes cariocas. Gol de Cabeça, um canal de números, de estatísticas e de informações. Feito para quem pensa o futebol com inteligência. Inscreva-se, distribua este vídeo.